Hello, Crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo vou ensinar vocês a confeccionarem esse cropped feito com a linha Anne da Círculo. Mas antes de eu passar todas as informações sobre essa peça, se você ainda não é inscrito ou é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que um conteúdo novo for lançado, você vai ser notificado e pode conferir a novidade. Bom, gente, as instruções de medidas dessa peça são bem simples. Você vai precisar do comprimento que você quer. Essa minha aqui vai do ombro até a cintura. Você precisa também do comprimento do ombro até a cava e vai dividir mais ou menos, não precisa ser exatamente, em 3 partes. Aqui eu dividi a primeira parte, que fica aqui um pouquinho abaixo do busto, no ponto fantasia. Após isso, a outra parte, juntamente com a cava e o decote, eu fiz a segunda parte e aqui a terceira. Para referência, para vocês terem ideia, essa primeira parte tem cerca de 12 centímetros, essa daqui tem 15 centímetros e essa aqui 8. E claro que você vai adaptar aí na tua peça, no teu tamanho, e vocês podem fazer maior também e ter uma regata. A largura que eu trabalhei foi a largura do busto. Só que no início eu fiz um pouquinho menor, eu fiz cerca de 5 centímetros menor, porque esse ponto fantasia aqui, ele abre um pouquinho a peça. Caso vocês não queiram, eu explico logo a seguir como não deixar abrir, você deixar ele retinho, e assim ele fica um pouquinho solto. Tá certo, gente? Espero que vocês gostem dessa aula. Não esquece seu curtir, que é muito importante e ajuda no crescimento do canal. Dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. A seguir, a lista de materiais e uma boa aula a todos vocês. Para confeccionar esse cropped tamanho P adulto, eu utilizei um novelo da linha Anne na cor 7529, agulha 3,5 mm, marcadores de ponto, fita métrica, tesoura e cola pano para os arremates das linhas. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, para começar, nós vamos fazer um cordão de correntes na medida do busto. Você pode fazer maior e deixar mais soltinho, ou você pode fazer menor e deixar mais justo. Aí depende do resultado, né, da proposta que você quer. Independente, a referência é a medida da circunferência total do busto. Então, aqui eu vou fazer cerca de 80 centímetros em correntes. Bom, então aqui estou com todo o cordão. A minha referência aqui é de 80 centímetros. Mas como eu fiz as correntinhas um pouco mais apertadas, eu fiz aqui com um tamanho de 75, para caso ele abrir depois, não ter problema. Não ficar muito largo. Bom, então aqui eu vou arrumar esse cordão de forma que o meu trabalho, né, eu não torço esse cordão agora pra fechar. Então, a gente arruma ele bem legalzinho para que ele não feche. Vamos pegar a última corrente e prender aqui. E aí, nós vamos trabalhar circular, porém, trabalhando sentido contrário da carreira anterior. Aqui eu já subi 2 correntes, vou vir na próxima corrente e já vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer a primeira carreira aqui do padrão em ponto alto. Então, para cada corrente a seguir, faça um ponto alto. Eu vou concluir essa carreira e já retorno. Bom, gente, fiz aqui a primeira carreira de ponto alto. Vou iniciar a segunda carreira do padrão e depois do ponto fantasia que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu vou trabalhar no sentido contrário da carreira anterior, porque eu quero que essas carreiras que eu vou fazer de ponto alto aqui
fiquem iguais às carreiras de ponto alto que eu vou fazer lá no busto, porque no busto a gente divide por conta das cavas e divide frente e costas, então acaba trabalhando carreira de ida e volta. Então fica, né, o padrão ali do ponto alto fica diferente de quando nós trabalhamos o ponto alto num sentido só e de forma circular. Então você aí define o jeito que você mais gosta. Caso você queira manter o sentido, só você subir aqui as correntes e continuar trabalhando num sentido só. Caso você queira deixar esse padrão, né, essas carreirinhas de ponto alto, similar àquelas que você vai fazer no busto, aí você vira o teu trabalho, ou seja, agora o ponto alto da carreira anterior vai estar no avesso para você. Então, só seguir aqui fazendo a próxima carreira de ponto alto. Então, essa parte fica a escolha de vocês e a critério de vocês. Eu vou manter esse padrão igual a do busto, mas caso você não queira, pode trabalhar de forma circular, num único sentido, tá certo? Eu vou terminar essa carreira aqui e volto para mostrar para vocês a próxima do ponto fantasia. Terminada, então, a segunda carreira, prendo, já vou virar o trabalho, porque o que eu vou fazer agora, eu quero trabalhar no direito da primeira carreira de ponto alto. Então, aqui eu vou subir uma, duas correntes. Nesse primeiro ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Nos próximos 3, eu vou fazer da seguinte forma. Faço um ponto alto sem fechar, deixo na agulha, faço um próximo ponto alto, a mesma coisa, sem fechar, deixo na agulha, faço mais um ponto alto sem fechar e deixo na agulha. Venho, fecho tudo junto, faço uma, duas, 3 correntes, venho para o ponto seguinte e a mesma coisa. Um ponto alto sem fechar, vou no próximo segundo ponto alto sem fechar, vou no terceiro ponto alto sem fechar. Fecho tudo junto e faço uma, duas, 3 correntes. A mesma coisa, já vou no ponto alto seguinte, faço um ponto alto sem fechar, no segundo, mais um ponto alto sem fechar, no terceiro, mais um ponto alto sem fechar. Fecho tudo junto e faço uma, duas, 3 correntes, tá certo? Esse é o padrão dessa carreira. Então, um padrão de uma carreira de 3 pontos altos fechados juntos, intercalados com 3 correntinhas de espaço. Então, já segue no ponto seguinte, tá? Tem um ponto aqui, você vem para o próximo. Um ponto alto sem fechar, no próximo, mais um ponto alto sem fechar, no próximo, mais um ponto alto sem fechar. Fecha tudo junto, uma, duas, 3 correntes. Vem novamente no ponto seguinte. Eu vou concluir essa carreira e retorno mostrando a próxima carreira do padrão. E esse é o efeito. Bom, chegando aqui no final, eu faço 1, 2, 3 correntes, prendo aqui na primeira. E vou iniciar a carreira, subindo 2 correntes. Nessa carreira, eu já vou manter o mesmo sentido, ou seja, eu não vou trocar o sentido do que eu tô trabalhando aqui, não. Então, eu vou manter o sentido. Então, é só na carreira de ponto alto que eu troco. Então, aqui, eu vou fazer um ponto alto em cima de um ponto alto. Venho aqui e preencho com 3
pontos altos. Ou seja, para cada espaço que eu tenho aqui na frente, dessas correntes que nós trabalhamos, eu vou colocar 3 pontos altos. Tá? Direto, sem espaço, sem nada. 3 pontos altos. Então, ó, aonde tem correntinha, 3 pontos altos. E como eu falei, sem espaço, sem nada. Direto, tá? Bom, como eu falei lá no início do vídeo, esse ponto aqui, ele ia abrir um pouquinho a peça. Eu comecei com cerca de 75 centímetros de corrente, e agora a peça abriu aqui para quase 80 centímetros na circunferência total. Ou seja, tá praticamente o tamanho da minha circunferência do busto. Por isso que você tem que se atentar se você quer no tamanho certinho ou não. Como ele abre por conta do ponto, então você, se fizer na medida e quiser ele justo no corpo, tem que se atentar a isso. Nesse caso, caso você queira ele tá fazendo na medida certinha e não quer que ele aumente, você não trabalha três correntes, trabalhe só duas, tá? Que daí ele vai ficar no mesmo tamanho, aí ele fica retinho, trabalhando duas correntes nesse vão aqui. Ó, então, para vocês terem uma ideia de como fica, tá? Caso vocês não queiram que ele abra, querem a peça reta, sim, que ele vai ficar mais ou menos assim, nesse intervalo, então, de correntes, ao invés de 3, façam 2, e aí ele não abre, tá? Bom, seguindo aqui com a peça, eu vou subir 2 correntes, aqui eu já tenho uma, e aí aquilo que eu falei do ponto de efeito do ponto alto. Agora é uma carreira de ponto alto, eu vou virar a peça, vou ficar aqui com o avesso do ponto alto da carreira anterior para mim e trabalho essa carreira de ponto alto. Então, para cada ponto alto, à minha frente, mais um ponto alto. Certo? Terminada, então, essa carreira de ponto alto, eu subo 1, 2, viro o meu trabalho, porque eu estou trabalhando no sentido contrário da carreira anterior, só para lembrar. Se você está trabalhando no único sentido, não vire a tua peça. Então, ok, sigo mais uma carreira aqui, então, de ponto alto sobre ponto alto. Essa é a minha última carreira do padrão. Qual é o padrão, então? 2 carreiras de ponto alto, uma de 3 pontos altos fechados juntos, intercalados com correntinhas de espaço, que podem ser 3 ou 2, depende da forma que você quer. A próxima carreira de bloquinhos de 3, porque aqui são 3 pontos altos fechados juntos, então temos que preencher os espaços com 3 pontos altos. Seguida de mais 2 carreiras de ponto alto, ou seja, a próxima carreira já é de 3 pontos altos fechadas juntos. Então, eu vou fazer essa carreira aqui e vou voltar só para mostrar o início dessa novamente. Então, aqui, terminada, então, a última carreira do padrão, ele fica dessa forma, recapitulando. 2 carreiras de ponto alto, uma de 3 pontos altos fechados juntos, intercalados com as correntinhas de espaço, que podem ser 3 ou 2, seguido de uma carreira de bloquinho de 3 pontos altos e mais 2 carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, chegando ao final dessa carreira, eu vou
prender o meu ponto. E sem trocar o sentido nem nada, porque eu já estou no direito da primeira carreira de ponto alto. Então, sem trocar o sentido nem nada, mais uma vez, 1, 2 correntes de espaço. Aqui eu faço um ponto alto só. E sigo a partir de agora com um ponto alto sem fechar, o segundo ponto alto sem fechar e o terceiro ponto alto sem fechar, fecho tudo junto. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no ponto seguinte, não pulo nenhum ponto e faço um ponto alto sem fechar, 2 pontos altos e 3 pontos altos sem fechar. Fecho tudo junto. 1, 2, 3. Próximo ponto, sem pular nem nada, segue o padrão, então. Esse padrão, como eu falei no início para vocês, eu vou manter um padrão aqui, aonde eu dividi essa minha peça de 35 centímetros. Então, ela vai ficar 10 centímetros com esse ponto de efeito, 15 centímetros de carreira de ida e volta de ponto alto, e depois 10 centímetros de crochê filé. No meu caso aqui, eu já tenho 6 centímetros, então vou fazer até 10, e aí eu volto para fazer as próximas carreiras. Cheguei aqui no tamanho que eu precisava, daquela conta que eu expliquei no início do vídeo para vocês. Aqui no total eu tenho 18 centímetros, e eu vou trabalhar agora algumas carreiras antes de iniciar o decote. Porém, eu já vou fazer as divisões das cavas. Tendo aqui o início do meu trabalho, eu vou marcar esse último ponto da carreira que eu trabalhei, ó, o último ponto. Ou seja, esse ponto não será trabalhado. Você arruma a peça bem certinha, né? No meu caso aqui, eu vou aproveitar essa emenda, vou vir aqui e olhar o ponto do meio. Qual é o ponto que está no meio daqui da minha peça? No caso, esse, vou marcá-lo também. Então, agora, eu vou seguir por algumas carreiras, iniciando aqui, venho trabalhando até um ponto antes. Então, começo aqui e venho até aqui. Vou subir e vou fazer assim por 3 carreiras antes de iniciar, então, a divisão aqui do meio, para iniciarmos o decote, tá certo? Então, só fazer a mesma coisa, ponto alto, só que carreira de ida e volta e finalizando aqui no ponto anterior ao que eu marquei. Bom, com as 2 carreiras feitas, eu marquei o ponto do meio, que você pode fazer contando, né? Pode contar a quantidade de pontos que tem e fazer a divisão. Ou você vem na fita métrica, mede a quantidade em centímetros e divide e vai achar o ponto, né? O meio da peça. Então, agora, o próximo passo vai ser, nós vamos trabalhar cada lado separado, e eu vou iniciar diminuições, tanto no início, né, na lateral aqui da cava, quanto no decote. É importante que no decote, dependendo do jeito que você quer, você pode optar em diminuir em todas as carreiras, até que você tenha a largura do ombro que você precisa, que no meu caso vai variar aí de 11 a 14 centímetros. E aqui na lateral da cava também. Então, nós vamos vir aqui para dentro e para cá. Então, é importante que você observe aí, conforme você for tecendo, a forma que você quer. Supondo que aqui na lateral, o decote que ele, né, a diminuição que ficou aqui, para você com 5 carreiras seja suficiente, mas aqui talvez você precise fazer por 4 carreiras, mais ou menos, enfim. Então, sempre vai olhando aí tanto de um lado quanto do outro para ver o jeito que te agrada e que fica melhor, tá certo?
Aí, tudo que você fizer desse lado, você vai repetir desse lado também e também nas costas, mas aí já é um outro processo. Então, eu vou começar essa carreira fazendo a diminuição. Então, eu vou pegar aqui, ó, a laçada, primeiro ponto, vou no próximo, né? Fico com um ponto aqui, ó, o primeiro ponto sem fechar, ele está na agulha, vou para o próximo. E fecho tudo junto. Tem a minha primeira diminuição. A partir daqui, eu vou trabalhando ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali antes do marcador. Antes do marcador, 2 pontos antes, eu farei também a diminuição final. Você pode fazer as diminuições, carreira sim, carreira não, pode fazer por 3 carreiras seguidas, e depois fazer umas 2 ou 3 para ver a largura como que fica. O importante é que você sempre meça a cada 3 carreiras de diminuição para ver como que tá, o quanto tá diminuindo a tua peça. Porque de repente você vai querer um ombro maior, né, mais grosso, mais fino, enfim. Aí fica a seu critério, então por isso que sempre tem que medir. Eu vou chegar ali até o penúltimo ponto antes aqui do marcador e já volto. Bom, cheguei aqui nos 2 últimos pontos, então eu venho, faço um ponto alto aqui, no próximo eu vou fazer um ponto alto sem fechar, e aonde está o ponto do marcador, eu vou fazer mais um sem fechar e fecho tudo junto, e aqui eu tenho a minha última diminuição. Subo com 2 e aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então, eu pego aqui o primeiro ponto, faço um ponto alto sem fechar, vou para o próximo, faço mais um sem fechar e fecho tudo junto. E sigo até o final dessa carreira de ponto alto sobre ponto alto. Aqui, cheguei no final, então, eu faço esse ponto, pego aqui onde eu fiz essa diminuição e faço um ponto alto sem fechar, e nas correntinhas, eu também faço um ponto alto sem fechar e fecho tudo junto. Caso você prefira, você também pode trabalhar da seguinte forma, e é mais uma questão visual, ou do jeito que gosta, que a pessoa gosta. Você pode pegar esse ponto aqui antes da diminuição, pega ele, não fecha, faz o ponto alto sem fechar, vai aonde tem a diminuição, faz um ponto alto sem fechar, fecha tudo junto, e aí sim você vem e trabalha nas correntes um ponto alto. Então, fica muito a critério de quem está fazendo a peça. Então, você vai trabalhar agora da seguinte forma. Aqui eu tenho, né, dessa primeira carreira de repetição só de ponto alto do busto, eu tenho 9 centímetros, tá, ó, 9 centímetros. Eu vou fazer esse padrão até atingir 15. Em relação à diminuição, é aquilo que eu falei. Você vai pegar a tua peça e vai ir medindo aqui até você ter o tamanho que você quer da alça da tua regata. Quando você atingir esse tamanho, seja nesse padrão de pontos aqui ou no próximo que eu vou ensinar, você atingindo a largura que você quer da alça da sua regata, você já pode parar com as diminuições e trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou continuar aqui para vir com o próximo ponto de finalização. Nas outras partes serão da mesma forma, então desse lado você vai repetir e nas costas aqui também. Mas primeiro, vamos terminar esse aqui. Bom, gente, voltando então com essa parte do busto quase feita, já chegando na altura que eu preciso. Aqui no total deu 16 centímetros e meio de comprimento. E aqui da alça, eu tenho aqui 11 centímetros. Eu vou iniciar o outro padrão agora e vou fazer uma diminuição nesse padrão aqui, depois vou trabalhar de forma reta. Bom,
Como eu falei, eu vou pegar aqui, vou subir 2 correntes, viro, vou pular esse ponto aqui. Eu estou, na verdade, fazendo uma diminuição, que eu estou pulando e não vou trabalhar ele depois. Venho para o próximo. E aí, eu vou fazer aqui o crochê filé. Então, uma corrente de espaço, laça, pula um, vai para o próximo. Corrente de espaço, pula um, laça, vai para o próximo, faz ponto alto. Corrente de espaço, pula um, vai para o próximo, ponto alto. Corrente de espaço, pula um, vai para o próximo e ponto alto. E assim, até o final. Como eu falei, essa largura da alça que vai sobre o ombro é muito pessoal, então você pode fazer o tanto que você quiser, tá? E aí, quando chegar nesse daqui, eu vou pular, faço um ponto alto sem fechar aqui, vou na corrente, faço outro ponto alto sem fechar, e aí sim, fecho tudo junto. Já conta aqui 1, 2, 3, 4, porque eu já vou pular esse primeiro ponto, viro, e aí sim, pulo esse primeiro ponto para fazer o padrão do crochê filé e trabalho nos espaços, então, corrente, no espaço ponto alto, corrente, no espaço ponto alto. E agora eu sigo o mesmo padrão para subir, carreira de volta do crochê filé, sem diminuição, porque aqui eu já alcancei com essa carreira a largura que eu queria. Mas se você quiser ou precisar, ó, aqui eu tenho aqui a última corrente, pulei, vou lá para as correntes iniciais da carreira anterior. Se precisar diminuir mais e diminuir nesse padrão de crochê filé, pode diminuir também. E aqui, 1, 2, 3, virei. Nesse primeiro espaço eu trabalho, ponto alto, corrente, venho para o próximo. Então, agora você fazer aqui o comprimento que você precisa para a tua peça aqui. No meu caso, vai ficar aqui em cerca de 7 a 8 centímetros de comprimento, porque como eu fiz, né, como eu acabei passando algumas carreiras no tamanho que eu tinha que fazer, então eu vou compensar não fazendo essa no tamanho que eu precisava, que foi aquele lá que eu expliquei. Aqui eu já tenho 3 centímetros, então eu vou fazer aqui até aproximadamente 8 centímetros ainda, para ver se vai ficar o tamanho total da peça que eu preciso. Até o momento, eu tenho, então, 31 centímetros, vou fazer mais alguns centímetros para chegar aqui a 35, tá certo? Terminada essa parte, gente, vocês vão arrematar o fio, vão repetir a mesma coisa desse outro lado aqui, arrematar o fio. Nas costas, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: nas costas, eu vou subir, aqui eu subi 2 carreiras, né? Na frente, eu subi 2 carreiras a mais. Aqui nas costas, eu vou subir um pouco mais, provavelmente até aqui. Mas as diminuições nessas laterais aqui das costas, elas têm que permanecer iguais às que foram feitas aqui. Então, se você fez diminuição até essa última carreira aqui, desses 2 lados aqui, das costas, também tem que ter a mesma quantidade de diminuição, tá? Então, aqui eu vou fazer um pouquinho mais acima, até mais ou menos aqui, mais cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Aí sim, na 7ª carreira, que eu vou dividir e trabalhar dessa mesma forma para poder a alça da minha regata ficar desse jeito aí, mas eu vou mostrar para vocês o resultado final. Mas aqui nas costas, caso vocês não queiram separar o ombro mais aqui pro final, vocês podem deixar reto, não tem problema. Eu que vou fazer dessa forma. Mas lembrando que as diminuições feitas aqui na frente, nas laterais, ou seja, na cava, tem que ter aqui nas costas também, para seguir o mesmo sentido, independente se você vai dividir aqui no meio ou não.
Então, agora eu vou costurar os ombros, esse aqui eu já costurei. Eu fiz aqui como acabamento, para facilitar a minha costura, uma carreira de ponto baixo. Então, foi um ponto baixo no espaço e um ponto baixo no ponto alto. E assim fui preenchendo essa carreira. Caso você prefira, você pode também fazer a costura com agulha de tapeceiro. Aqui eu vou fazer em ponto baixo mesmo. Então, aqui eu já deixei, ó, um tantinho de fio, assim que eu terminei de fazer esse lado. Vou deixar essa pontinha um pouco mais solta. Vou vir aqui no primeiríssimo ponto e vou puxar essa laçada aqui pra dentro. Faço uma corrente, viro a peça e aí, ponto por ponto, eu vou fazendo aqui ponto baixo. Sempre pegando ponto, ó, pegando as duas laçadas e venho aqui na frente, pego o ponto correspondente. Sempre pegando nas duas laçadas, ó, e faço o ponto baixo. E dessa forma, eu faço a costura dos ombros. Terminada, então, a costura, que eu arremato, faço um nozinho e depois faço os acabamentos que precisam ser feitos para esconder o fio e tudo mais. A costura fica assim, dessa forma, em ponto baixo, mas vocês podem fazer em ponto baixíssimo. Aqui no direito, ele fica dessa forma, assim. Terminada, então, a parte de cima, nós vamos fazer uma pequena barrinha aqui. Eu vou fazer uma barrinha simples, em ponto baixo mesmo, mas você pode fazer da forma que você achar melhor. Pode fazer um ponto picô, pode fazer um ponto alto tombado, pode também fazer uma carreirinha de crochê filé, caso você queira passar um cordãozinho pra prender. Enfim, pode fazer da forma que você quiser. Aqui eu vou diminuir para agulha de 2,5 milímetros, não sei se dá para ver, 2,5 milímetros, para dar uma pequena fechada. Caso você queira fechar mais, deixar mais fechadinho, você pode fazer algumas diminuições também, fica a seu critério. Eu aqui vou fazer a primeira carreira em ponto baixo, então, vou pegar aqui, ó. Bom, aqui eu peguei vou pegar onde eu fiz a minha emenda, para manter a emenda do ponto baixo do mesmo lado que eu iniciei toda a peça. Aqui eu subo duas correntes, já venho escondendo aqui os dois fios, que é o que eu estou emendando agora, e o do início do trabalho, e vou para cada ponto à minha frente fazer um ponto baixo. Quem quiser fazer diminuição, pode até fazer nessa carreira aqui. Pode começar fazendo a cada 10 pontos, para também não ficar muito apertado. E para que você tenha uma boa base aí, para saber se precisa diminuir mais ou não. Por hora, eu não vou diminuir, eu vou trabalhar essa carreira só com a agulha de 2 milímetros mesmo. E vou observar a diminuição. Se for necessário, farei nas próximas carreiras, aliás, na próxima carreira, na segunda carreira. Vou fazer aqui cerca de 4 carreiras em ponto baixo, tá? Porque eu também não quero deixar maior do que já tá. Então, vou fazer 4 carreiras em ponto baixo. Você pode fazer de forma circular num único sentido, ou você pode fazer em carreiras contrário à carreira anterior, né? Sentido contrário à carreira anterior. Aí fica a critério de vocês também. Eu vou fazer aqui, então, as 4 carreiras e volto para mostrar para vocês. Bom, gente, peça finalizada. Já terminei aqui as 4 carreiras em ponto baixo, que eu teci sentido contrário à carreira anterior, para dar esse efeito aqui. Vocês podem também fazer uma carreira de crochê filé, colocar franjas, que fica muito legal também. O decote ficou assim, então, esse aqui é a frente e essas costas, e como eu falei, eu fiz um pouquinho, né, mais pra cima,
o início desse detalhe. Nas cavas e no decote frente e costas, vocês podem fazer o acabamento que vocês quiserem. Ponto baixo, ponto alto tombado, ponto picô, enfim, da forma que vocês mais gostam aí. A critério de informação, essa peça ficou, no total, com um comprimento de 37 centímetros. E na largura no busto, que é a parte mais larga aqui da peça, ficou exatamente 40 centímetros, que é o tamanho que eu uso. E o que sobrou do novelo foi esse tanto aqui, que dava para fazer o acabamento em franjas aqui. Tá certo, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Obrigada para quem assistiu até aqui, super beijo e até a próxima!